Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Esse vídeo é um vídeo que eu deveria ter feito já há algum tempo, e como eu não quero entristecer o coração do meu Deus por não dar um testemunho né, do que ele fez na minha vida, glorificar o nome dele, então eu vim aqui fazer esse testemunho, que é desta prova aqui que eu passei. Essa prova de alemão, hier, befriedigend, que quer dizer passou. E não é a primeira vez que Deus me ajuda a passar numa prova. No Brasil ainda, né, naquela prova que a gente tem que fazer para ser au pair aqui, na Alemanha, é uma prova básica, mas que na época pra mim era, tipo, difícil. E eu falava com Deus, oh, Deus, me ajude a passar nessa prova. E no caminho, né, pra fazer essa prova em São Paulo, isso há 2 anos e pouco atrás, aquela prova, uma amiga minha, a Ada, que ela não deve nem lembrar disso, me mandou pelo WhatsApp, porque a gente estudava muito, assim, textos em alemão, né, porque na prova a gente tinha que escrever uma pequena carta em alemão, e a Ada me mandou uma carta, assim, em alemão, que ela achou na internet, e me mandou horas antes da minha prova. E eu li aquela carta ali, assim, que ela mandou, olha, Mi, que é pra você estudar. E aí eu olhei a carta assim e fui pra fazer a minha prova. E eu nem imaginava que, na verdade, o Espírito Santo tocou no coração da Ada pra me mandar exatamente o mesmo texto, a mesma carta que ia cair na minha prova pra eu escrever. E quando eu vi, gente, aquilo, eu fiquei, meu Deus, o Senhor é realmente fiel, assim, maravilhoso. E eu escrevi exatamente aquilo que eu lembrei da carta que eu li, que a Ada me mandou no WhatsApp, e eu escrevi, e eu passei. E consegui vir aqui para a Alemanha. Mas hoje, né, eu precisava passar numa prova mais difícil. Eu precisava passar numa prova para conseguir estudar aqui na Alemanha. E que é essa prova aqui, né, e eu tinha muito medo de fazer ela, né? No meu primeiro ano de au pair, eu tentei fazer ela porque eu ia precisar para conseguir ficar aqui na Alemanha e trabalhar. E eu já tava com a vaga já pronta, só que faltava esse certificado, porque aqui na Alemanha eles precisam de um certificado alemão seu, de um nível mais alto, assim, pode ser o B2, B2 ou C1, que é o C1, dependendo do que for o seu trabalho. E eu fiz, né, na época, e não passei. E, gente, eu fiquei tão triste porque eu tava tão firme em Deus. Sabe quando você acaba de vir pra Deus e tudo começa a dar certo? Só que eu não passei nessa prova e eu fiquei muito triste. Eu me perguntava, Deus, por quê? Só que eu precisava daquela prova para trabalhar naquele lugar que eu queria. E aquele lugar não era o lugar que Deus queria que eu trabalhasse naquele momento. E muitas vezes uma porta não se abre, né? Porque Deus não permite que ela se abra, porque não é o que você precisa naquele momento. Então não se desespere quando uma porta não abre, é porque talvez naquele momento não é o melhor para você, e Deus sabe disso. E eu me desesperei, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer para ficar na Alemanha agora? É a porta de trabalho que eu tinha, eu precisava dessa prova, não passei. Só que Deus abriu outra, porque Deus é maravilhoso, e foi o meu ano social, que vocês sabem que eu fiz, né? Fiz um ano de ano social, trabalhei no hospital, e eu nem precisei de um nível alto de alemão para trabalhar lá. E foi um ano maravilhoso, que eu aprendi muito, eu entendi. Hoje eu entendo que Deus queria que eu fosse para aquele lugar, para ser uma pessoa melhor, para, enfim, para crescer, assim, tanto na maturidade, quanto assim, como pessoa, quanto na minha vida espiritual. E depois, né, desse ano social acabou e agora eu precisava continuar aqui na Alemanha novamente e consegui uma vaga, né, para estudar, para trabalhar, só que eu ia precisar desse certificado novamente. E eu, meu Deus, e agora? Aí eu marquei essa prova, né, marquei morrendo de medo. E de repente Deus falou pra mim,
através de uma missionária. Tem alguém aqui que precisa, né, de mais tempo para aplicar em alguma coisa, para aplicar numa prova, e você tem medo, você sente medo, você não se sente pronta. E Deus fala pra você que Ele vai te dar mais tempo pra você fazer, pra você aplicar. E eu sabia que aquela ali era pra mim, gente. E aí, eu recebi a ligação, né? Começou a pandemia e eu recebi aquela ligação da escola falando, olha, a gente vai ter que cancelar a prova, porque não podemos mais fazer a prova, por causa da pandemia que começou. E, gente, eu poderia ter me desesperado naquele momento, porque ia precisar daquela prova pra conseguir trabalhar. E eu não sabia até quando que ia durar aquela pandemia, e eu fiquei, meu Deus, e agora, e agora, e agora? Só que eu confiei nele. Comecei a buscar ele, comecei a adorar ele, e descansei sabendo que ele estava usando aquela pandemia para me favorecer, para que eu tivesse mais tempo para estudar. E eu fui estudando e tal, ganhei alguns meses, logo a pandemia cessou aqui, e eu recebi a ligação da escola falando, agora você pode fazer a prova, já estamos podendo fazer a prova. Remarcou a prova e naquela noite, né, eu fui orar. E só que naquela noite eu comecei orando de uma forma diferente, eu comecei adorando a ele, adorando muito. E de repente, gente, eu tava de joelhos no meu quarto e veio uma sombra assim na minha frente. Sabe quando você tá sozinha no quarto? E vem assim como se fosse um homem na sua frente, como se fosse assim, uma personificação. Era Jesus. E claro que você não tem que abrir o olho na hora, né? Você só tem que se derramar na presença. E eu comecei a chorar, gente, foi uma presença assim tão forte que eu nunca senti aquilo na minha vida. Foi algo tão forte, tão único assim. E eu só agradeci a ele. Sabe quando você está frente a frente com Deus, com Jesus? O que você falaria a ele? Eu só conseguia agradecer pela minha vida, por ele ter me salvado, por ele ter me tirado da prostituição, por ele ter me dado uma nova chance na minha vida, por tudo assim, sabe? E eu só conseguia chorar e agradecer, e meu coração tava ali quebrantado, e eu chorando, sentindo aquela presença tão forte. E foi tão lindo, e de repente eu pensei assim, olha, Jesus tá aqui. Então eu vou pedir aí também umas coisinhas que eu tô precisando, né? Uns 46 milagres. Então aí a primeira oração que eu fiz, eu falei, Deus, eu preciso fazer essa prova tal dia, tal hora. Eu sei que eu não consigo sozinha, mas se o Senhor me trouxe para esse país, o Senhor também me capacita e me sustenta. Então, por favor, Deus, me ajude a fazer essa prova. Me ajuda que na hora da escrita, né? Na carta que eu tenho que escrever, que é como se fosse o Enem na hora da redação, que você tem que escrever uma redação, aqui uma carta. Que na hora que eu tenho que escrever, que o tema seja favorável a mim, para que eu possa escrever sobre o tema, para que seja fácil para mim de falar sobre o tema. E eu quebrantei meu coração diante dele, e a presença foi tão forte. E eu pedi a minha prova, também pedi sobre outras coisas. Eu percebi que quando eu pedi sobre outras coisas, a presença ela cessou, porque tem coisa que você pede que é para agora, tem coisa que você pede que é para depois, tem coisa que você pede que Deus pode fazer amanhã, tem coisa que você pede que é para daqui a alguns anos. Então a gente tem que ter esse discernimento, sabe, e ter paciência para esperar e saber que vale a pena. Mas que Deus ele vai fazendo assim pequenos milagres como esse, né? Passar numa prova, te ajudar a passar numa prova, que é um pequeno milagre aos nossos olhos, mas que ele vai te mostrando que ele é com você na caminhada, para você esperar, né? Ter força para esperar um grande milagre que você tanto almeja. E eu orei assim e fui dormir, né? Fui dormir. Gente, naquela noite, Deus me deu uma visão desta prova aqui, com o nome assim, bestanden, em alemão, que quer dizer passou. E eu fiquei chocada, eu acordei daquela visão, gente, um sonho, mas era uma visão. E Deus fala muito comigo em visão. E eu acordei daquela visão e eu tava tão feliz, porque eu sabia que foi Deus respondendo a minha oração ali naquela mesma noite. E eu já acordei, já falei com a minha amiga, falei, meu Deus, Deus falou comigo em sonho, tal e tal. E eu sabia que ia passar. Claro que eu continuei estudando, né, porque eu também tenho que fazer a minha parte. Mas eu já sabia que ia passar, então já não me preocupava mais. Mas enfim. Aí no dia da prova eu fui na casa da pastora,
né, dormi lá, porque era em outra cidade. Ela orou por mim antes de eu sair pela porta. E eu assim, me arrepiei toda, assim, senti muito ali a presença. E eu sabia que o Espírito Santo estava indo comigo fazer aquela prova. E, gente, a minha prova todinha, o Espírito Santo estava do meu lado. Sério, a cada questão ali eu sentia, sabe, que uma voz ali, uma coisa, uma presença estava junto de mim. E quando eu vi o tema da prova, gente, que eu tinha que escrever, da carta, como se fosse uma redação do Enem, gente, o tema era simplesmente uma promessa que Deus me fez. Pasmem, eu fiquei chocada. Eu comecei a chorar no meio da prova, parecendo uma boba, assim, comecei a chorar e sorrir, assim, porque eu sabia que Deus tinha preparado aquele tema da prova para me fazer, para ser um tema favorável a mim, exatamente como eu pedi na oração, porque Deus é um Deus de detalhes. E, gente, é incrível, sabe? Eu conseguia falar sobre aquilo porque era uma promessa que Ele tinha me feito ali naquela prova. Então eu sabia falar sobre aquilo, porque era um sonho meu. E a todo momento Ele estava do meu lado e eu saí da prova assim, cantareirando, assim, sabe? Eu saí da prova voando. E assim, sabe? Me sentindo assim tão feliz. Porque eu sabia que Deus tinha preparado aquele tema pra mim durante a pandemia, né? Durante tudo que aconteceu. Ele usou a situação pra me favorecer. E tá aqui. Passei. Befriedigt. Uma nota relativamente boa. E muito boa. E é graças a Deus. A glória é dele, porque eu não teria capacidade alguma, gente. É Deus que faz essas coisas na nossa vida. Deus que faz o impossível, assim, o sobrenatural. O bom de você buscar a Deus, sabe? De você entregar sua vida pra Ele, é que você não precisa carregar a sua cruz sozinha. Se Ele te dá um sonho, se Ele te coloca em uma situação, Ele vai te ajudar a passar por aquilo. E a gente vive de milagres, sabe? Todos os dias são pequenos milagres e que faz a gente entender que existe um Deus que sonda a gente, que olha pra gente, que tá ali cuidando dos mínimos detalhes. Porque às vezes a gente pede pra Deus tanto assim, né? Um sonho que a gente quer. E Deus, Ele tá fazendo ali todos os dias pequenos milagres que a gente não consegue ver. Então, um pequeno milagre como esse, de passar numa prova, né? Mas que tem tanto valor, assim, sabe, gente? E que a gente tem que começar a observar essas coisas, né? A comida que tem na nossa mesa, né? O estudo que a gente pode ter, o trabalho, a cama, enfim, gente, a chance de estar mais um dia viva, assim, sabe? São pequenos milagres que precisam ser valorizadas e que o nome de Deus tem que ser glorificado, porque tudo é por Ele, para Ele. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui na Alemanha ainda. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Aqui é uma sala de TV aqui, da escola, né? E se não fosse Deus, eu não estaria aqui, sabe? E Deus cuidou de tudo, gente. Quando eu tive medo, quando eu perguntei, Deus, o que eu vou fazer? Como é que vai ser? Como é que eu vou pagar minhas contas? Ele cuidou de tudo, gente. É só você fazer a coisa da maneira que Deus quer. Você não precisa se desviar, você não precisa fazer bobagem, você não precisa se prostituir. Creia que Deus, quando você dá a vida para Ele, Ele vai te sustentar. Ele vai te ajudar em tudo, gente. Nos pequenos detalhes. Então, creia que vale a pena servir a esse Deus. Creia que Ele pode te dar muito mais do que o mundo pode te dar. E Deus é o mais interessado do que qualquer pessoa nesse mundo em te ver feliz. E Ele vai te fazer feliz. Então, confie em Deus, busque a Deus, busque saber o que Ele quer para sua vida, busque ter comunhão com Ele, sabe? A ponto de você entender as respostas dEle. Porque Deus fala em sonho, em visão, na Bíblia. Se puder, até durante a oração, Ele fala no seu ouvido, mas Ele fala. Deus, Ele é um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Deus, Ele fala, Ele ouve, Ele vê, Ele está em todos os lugares. Então, nosso Deus, minha filha, é o Deus, sabe? Ele criou o céu e a terra. Então, tem como você entender o poder dEle? Não tem.
porque, tipo, é imenso, tá? Mas queira se mergulhar nesse amor pra você ser cuidada por ele nos mínimos detalhes da sua vida. E é isso, gente, que o nome de Deus seja glorificado através desse vídeo, porque ele que me ajudou a passar nessa prova, que eu não tinha capacidade nenhuma de passar, mas Deus é fiel e ele cumpre a palavra dele, ele cumpriu a visão que ele me fez, e tá aqui, passou. É isso, gente. Tchau.